Uma coisa eu posso prometer a você, depois deste vídeo você vai sair daqui com vontade ardente em seu coração de querer aprender de uma vez por todas o grego e o hebraico, as línguas originais nas quais a Bíblia Sagrada foi escrita. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, com algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ou seja, se nós queremos e desejamos de fato termos uma profundidade, uma compreensão cada vez mais profunda do texto sagrado, é extremamente indispensável a compreensão das línguas originais, o conhecimento das línguas originais, tá? Essa tem sido uma das minhas lutas, das minhas jornadas. Já tem um tempo que eu venho, né, já tem um tempo que estou estudando, né, grego, hebraico. Tenho vários materiais aqui que eu já comprei há algum tempo, alguns comprei mais recentemente. Por quê? Porque eu entendi que de fato não tem como, né, a gente escapar do grego, porque a língua original não tem por onde correr. E nesse vídeo eu quero ler para vocês aqui o capítulo 1 desse livro aqui, Explicação de Textos Difíceis, tá? Explicação de Textos Difíceis, do autor Pedro Apolinário. Se você não conhece Pedro Apolinário, tá? Ele foi um crânio, assim, foi um cara assim muito estudioso, ele foi um professor. Vou deixar aqui na descrição um link com algumas informações a respeito dele. Fala que Pedro Apolinário, por exemplo, ele foi um professor e pastor voluntário, nasceu no dia 7 de abril do ano de 1919 em Tremembé, São Paulo. Ele foi o terceiro filho, né, de Manuel Apolinário e Teresa Ferreira Apolinário, tá? Ambos, né, foram portugueses, eram imigrantes portugueses, né, que vieram para o Brasil e por aí vai. E aqui, por exemplo, fala que seus pais foram batizados na Casa Publicadora Brasileira quando ainda era lá em Santo André, né, aqui mesmo em São Paulo. E Pedro Apolinário ele concluiu o ensino fundamental, por exemplo, aos 13 anos de idade. Ele se formou em artes, ele foi professor de linguística, e aí chegou a lecionar várias matérias interessantes, como por exemplo grego, hebraico, textos difíceis da Bíblia, história do texto bíblico, né, e assim, e por aí vai. Você pode ler a biografia completa dele. Então, ele foi uma das pessoas que defendia bastante. Então, ele foi professor de teologia, né, nas instituições, né, adventista e por aí vai. E ele era um grande estudioso e grande conhecedor, não somente do hebraico, do grego, mas também, né, do latim, da própria língua portuguesa. Então foi um linguista assim, muito forte. E ele falava bastante, né? Produziu muitos materiais, como explicação, isso aqui, explicação de textos difíceis da Bíblia. Tem um outro material aí dele também, a história do texto bíblico, que foca mais nessa questão da crítica textual. Tem também um outro material que é uma gramática de grego dele também. Depois no canal eu vou trazer esses 3 livros aí para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês o que ele escreveu aqui nesse primeiro capítulo de explicação de textos difíceis da Bíblia, tá? Onde ele mostra a importância de nós pregadores, nós jovens pregadores, entendermos a língua original. Então, assim, é muito importante o que ele fala aqui. Você vai sair desse vídeo com a vontade de começar a caçar os vídeos no YouTube, né, para aprender a falar grego e hebraico e por aí vai, tá? Aí eu conheci esse livro já faz muito tempo, e uma das pessoas que conheci esse livro em 2014, tá? Quando eu já estava aqui no Brasil. E uma das pessoas, quando eu comecei a acompanhar um canal em 2016, 17, o Adolfo Euclair, tem um canal aqui, BMT, Bíblia, Manuscritos e Traduções. Ele fala bastante desse livro. Foi esse livro que fez ele decidir, então, né, a estudar grego, hebraico, as línguas originais. E ele tem um dos maiores canais aqui de crítica textual aqui do YouTube, tá? Então, Adolfo Clair. E é uma das pessoas também que tem me incentivado muito, já vem me incentivando desde 2016 que nós nos conhecemos aí, a estudar o grego e por aí vai. No canal dele você também tem curso de grego e por aí vai. Mas vamos o quê? Vamos aqui ao que Pedro Apolinário fala. Capítulo 1, fala assim: por que estudar grego e hebraico? Tá? Ou hebraico e grego, ok? Aí ele coloca dizendo assim, ó: para que me servirão essas matérias no trabalho futuro?
estou me preparando para pregar a palavra e não para ensinar grego e hebraico? Grego e hebraico são esquecidos e nenhum valor apresentam na vida prática. O estudo dessas matérias estudo essas matérias apenas para ser aprovado e não para usá-las no ministério, né? O que diz muitos teologandos, né? Estas declarações e outras idênticas são ouvidas frequentemente de estudantes de teologia e até mesmo de pastores com experiência. Tá? O assunto é extenso, mas as ideias seguintes são suficientes para mostrar o valor destas matérias. E ele continua dizendo: o grego e o hebraico não terão nenhum valor para aqueles que se contentam em permanecer na superfície, para os que satisfazem com a opinião dos outros a respeito de certos problemas bíblicos. Ele continua: nenhum valor terá o estudo do original para os que satisfazem com alimento de segunda mão, para os que se contentam para os que se contentam em cavar na areia. Olha só que coisa, né? Continuando, ele diz aqui, há grande recompensa física, mental e espiritual quando procuramos por nós mesmos e auxiliados pelo Espírito Santo, descobrimos as verdades das Escrituras para transmiti-la à igreja. Então ele aqui está mostrando que aprender o grego não é só para ter o conhecimento por conhecimento, também é uma forma de você trabalhar a tua própria vida espiritual e por aí vai, né? Ele fala, o conhecimento das peculiaridades das línguas bíblicas nos possibilitam uma ligação mais direta com a fonte da verdade. O conhecimento das línguas bíblicas nos possibilita uma ligação mais direta com a fonte da verdade. E ele continua dizendo o seguinte, tá? Eu estou lendo assim os destaques que eu grifei aqui, tá vendo? Eu estou lendo para vocês o que eu grifei aí de principal aqui nessa leitura, tá? Então ele continua dizendo assim, sem dúvida alguma, o original nos ajudará, sem dúvida alguma, o original, as línguas originais nos ajudarão a compreender melhor muitas mensagens bíblicas. Por que tantas pessoas temem estudar o grego e o hebraico? Ele pergunta. E continua dizendo, generalizou-se na mente dos estudantes que estas línguas são muito difíceis. Entretanto, a prática nos mostrará que elas não são mais difíceis do que o português, inglês ou alemão. Então, essa aqui acho que é uma das grandes barreiras, né? Quando a gente ouve falar de grego e hebraico, já ficamos desesperados, né? Eu mesmo, quando comecei a ter o primeiro contato com as línguas originais, lá em 2017, por exemplo, 2016, com Adolfo Euclair, quando ele me incentivou a comprar o meu primeiro Novo Testamento em grego, eu achava, cara, isso aí é impossível, a língua aqui é falada lá em Israel, como é que eu vou falar esse negócio aqui hoje em dia, né? Então ele está falando que muitas pessoas têm medo de estudar o grego e hebraico, temem estudar o grego e hebraico, porque essa ideia já se consolidou na mente de muita gente. Muitas pessoas têm propagaram bastante, né, ao longo dos tempos e tal, dizendo que é muito difícil. Mas ela que está rebatendo esse entendimento, dizendo que quando a gente estuda, começa a se aproximar do grego, nós percebemos que ele não é mais difícil do que a língua portuguesa e não é mais difícil que o inglês, não é mais difícil que o alemão. Rapaz, é interessante isso aí, né? Ele continua dizendo assim, o hebraico, no início, é mais difícil, por ser totalmente diferente da nossa língua. Mas a sua gramática é bastante simples em sua estrutura. Ok? Eu percebi exatamente isso, porque o hebraico, né, você vai escrever o hebraico, são vários pauzinhos assim, sabe? Parece mais de uma língua aí, a própria letra, você tem que usar muita geometria, muitos pauzinhos e tal, e etc. Entendeu? E é um pouquinho mais difícil mesmo, porque tipo assim,
o alfabeto do hebraico não se parece em nada, né, com o nosso alfabeto. Né? Então ele está falando que no início o hebraico é mais difícil por ser totalmente diferente da nossa língua. Mas a sua gramática, embora o alfabeto, as letras, né, a grafia sejam diferentes da nossa língua, ele aqui está falando que a gramática é bastante simples em sua estrutura. Tá? Agora o grego, ele fala assim, o grego apresenta a vantagem de que 85% do alfabeto é quase o mesmo do português. Se você pesquisar aí no Google para olhar o alfabeto do grego, você vai perceber que é muito mais parecido. Eu mesmo nas aulas de hebraico, estudando hebraico e tal, na hora de memorizar, por exemplo, vocabulários, eu tinha muita dificuldade, né? Às vezes tenho muita dificuldade. Mas quando comecei a estudar, por exemplo, o grego, cara, facilidade, todos os vocabulários eu consigo memorizar com muita facilidade, tá? E depois é só você ir mantendo, né, revisando todos os dias, mas assim, em um dia eu consigo memorizar, por exemplo, 10, 15, né, palavras novas em grego, tá? Porque é muito mais simples mesmo o vocabulário, parece bastante conosco as letras e por aí vai, né? Fala assim, então, o grego apresenta a vantagem de que 85% do alfabeto é quase o mesmo do português. Muitos símbolos gregos são usados na matemática, mas não há nenhum símbolo hebraico que nos seja familiar. A principal dificuldade com o grego, ou seja, embora ele tenha essa facilidade aí, né, na grafia e tal, mas a principal dificuldade com o grego está em seu contexto, em seu complexo sistema verbal. Então existe uma grande complexidade, né, quando a gente vai então analisar e estudar o sistema verbal do grego, né? Ele está colocando aqui que é bem complexo, né? Então, agora continuando, fala assim, as línguas bíblicas requerem dedicação e constância no seu aprendizado. John Knoll estudou grego após os 50 anos, ou seja, esse cara aí, John Knoll, né, um dos reformadores, começou a estudar grego depois dos 50 anos. Alexander McLaren tornou-se um dos mais competentes pregadores modernos e uma das razões apresentadas para esse sucesso dizem os que o conheceram, foi o seu profundo conhecimento do grego e do hebraico. Tá? E ele continua dizendo aqui ainda, o conhecimento de uma faceta da vida de Erasmo deveria servir de estímulo aos nossos estudantes de teologia. Escrevendo a um amigo enquanto estudava por conta própria na Universidade de Paris, declarou, abre aspas, tenho-me dedicado inteiramente de corpo e alma ao estudo de grego. E assim que conseguir algum dinheiro, comprarei livros de grego e depois roupas. Interessante aí, hein? O cara comprou, falou que, cara, tô me dedicando aqui a estudar o grego. E quando eu conseguir um dinheiro aí, primeiro vou comprar livros de grego e depois roupa. Amor, você ouviu, né? Então, quando eu falo que tem que comprar primeiro livro e depois roupa, você fica duvidando. Aí, ó, aqui é o Erasmo. Erasmo fazia a mesma coisa, né? Continuando aqui, então. Por isso, tornou-se um dos maiores eruditos da língua grega no tempo da Reforma. Suas palavras no prefácio do Novo Testamento grego, por ele editado em 1516, são significativas. Ele escreveu o seguinte: estas páginas sagradas sintetizam a imagem viva de seu espírito. Elas vos darão o próprio Cristo conversando, curando, morrendo, ressuscitando, o Cristo completo em uma palavra. Elas darão Cristo a vós numa intimidade tão especial que ele será menos visível se estivesse em pé diante dos vossos olhos. Rapaz! Continuando. Agora, Pedro Apolinário continua dizendo o seguinte, hoje, um dos debates mais comuns nas faculdades de teologia é se o estudo do hebraico e grego deve ser opcional para os estudantes. Os estudantes são estimulados a escolherem matérias mais fáceis e até, ao seu ver, mais importantes. É lamentável que as faculdades de teologia estejam seguindo a orientação de deixar opcional uma das línguas bíblicas ou ambas. É lamentável também
que escolas do segundo grau e cursos superiores tirassem o latim e o grego de seus currículos, em decorrência do progresso científico e do utilitarismo da nossa época. Ele vai adiante dizendo: se não é possível ser um eficiente professor de português, desconhecendo a língua latina, muito menos alguém poderá ser um eficiente pregador se desconhecer as línguas originais em que a palavra de Deus foi escrita. Então ele faz uma crítica às universidades que muitas das vezes colocam as línguas originais em segundo plano e por aí vai. E quando tem é uma coisa assim bem rasa e por aí vai. E depois então ele também taca o pau aí para as escolas do segundo grau e cursos superiores que também arrancaram o grego e o latim dos seus currículos. Porque antigamente, eu já ouvi várias pessoas mesmo dizendo que antigamente, inclusive aqui no Brasil, nas escolas se aprendia o latim, as pessoas estudavam latim e por aí vai, Mas isso aí foi arrancado. Ele faz essa crítica aqui também na sua obra. Continuando, fala assim: a utilidade da língua grega jamais será suficientemente exaltada. A ela devemos uma grande dívida de nossa formação cultural. É incontestável que o grego é o mais perfeito veículo de transmissão de ideias. Há estudantes de teologias que apresentam as seguintes perguntas: por que continuar a existir o estudo do grego numa época quando há tantas traduções? Segunda pergunta: não há muitas outras matérias mais práticas no currículo do que o estudo de línguas bíblicas? Terceira: pode um estudante em dois anos de hebraico ou grego adquirir um preparo que o qualifique a usar satisfatoriamente o original? E a quarta pergunta: por que há tantos obreiros eficientes sem conhecer nada de línguas bíblicas, enquanto outros versados nesses estudos não alcançaram resultados consagradores? E aí ele fala que extensas respostas poderiam ser dadas a cada uma dessas inquirições. Tentemos algumas. Para a primeira pergunta, sobre por que continuar a existir o estudo do grego numa época em que há tantas traduções, ele responde: não há nada a objetar quanto às várias traduções da Bíblia, pois podemos obter muito auxílio comparando diferentes traduções. Mas o sentido exato só é obtido indo ao original. Os estudiosos têm chegado à conclusão que as traduções existentes são muitas vezes falhas em transmitir a exata nuance de significado do que foi escrito primitivamente. Existem boas traduções em português, mas quem depende apenas delas nunca poderá falar com autoridade em assuntos referentes ao texto. Ele está sempre na dependência do que os outros têm dito e jamais poderá fugir da condição de inferioridade quando lhe perguntarem sobre o significado original de alguma palavra. Rapaz! Então ele fala, cara, as traduções são maravilhosas, são importantes e tal. A gente pode pegar várias traduções diferentes e fazer a comparação. Normalmente é isso que é recomendado para aquelas pessoas que ainda não têm o domínio total das línguas originais, que na hora de prepararmos sermões a gente faça comparações de versões. Mas ele está falando assim, cara, só que o sentido exato só é obtido indo diretamente no original. Então, assim, para você fazer uma exegese, inclusive o Adolfo Clair, ele tem um vídeo aqui no YouTube onde ele rebate, por exemplo, a ideia do Michael Gorman, tá? Nesse livro aqui, Introdução à Exegese Bíblica, porque nesse livro aqui de exegese bíblica, o Michael Gorman fala que não, você pode fazer exegese mesmo sem saber as línguas originais, comparando versões e por aí vai. E o Adolfo Clair fala que não, que exegese você tem que fazer somente, conhecendo o original e por aí vai, Então Adolfo Clair ele faz essa crítica. E Pedro Apolinário está indo praticamente no mesmo sentido, do Adolfo, falando que você pode usar as versões, tal, já ajuda bastante e tal, mas o sentido exato só é obtido indo ao original. Então é isso daí, tá? Porque senão ele fala aqui que senão a gente fica dependente daquilo que os outros já produziram, não poderemos falar com autoridade assuntos referentes ao texto, a gente fica dependente daquilo que já foi falado e por aí vai. E a gente fica numa condição, conforme ele coloca aqui, de inferioridade. A seguinte verdade não deve ser
olvidada. Os heréticos e falhos mestres sempre foram prontos a adotar uma tradução que estivesse em harmonia com as suas ideias preconcebidas. Então ele está falando aqui, né, que muitos grupos, né, heréticos, eles fazem isso, eles selecionam uma Bíblia, não, agora é só a King James, agora é só a versão tal, né, porque ele acha que aquela versão ajuda ele, né, a defender os seus pontos doutrinários. Né? E se você não sabe a língua original, você não consegue nem ter um diálogo, nem consegue nem rebater essas pessoas. Né? A segunda pergunta, ele agora vai responder a segunda pergunta. A segunda pergunta foi: não há muitas outras matérias mais práticas no currículo do que o estudo de línguas bíblicas? Ele responde: para essa segunda pergunta, a resposta é: não há outras. A resposta é: o que se entende por matérias práticas? Há alguma coisa mais prática do que a compreensão exata exata. Peraí, deixa eu repetir aqui. A pergunta: não há outras matérias mais práticas no currículo? Responderemos com outras interrogações que nos levem a reflexionar. O que se entende por matérias práticas? Depois, há alguma coisa mais prática do que a compreensão exata da palavra de Deus? Que subsídio mais valioso para uma pregação expositiva do que um adequado conhecimento do original? Depois, é possível preparar um bom sermão sobre o inferno, o estado do homem na morte, vinho na Bíblia, o arrependimento, etc., sem conhecimento do grego e do hebraico? Então, essas aqui são as respostas do Pedro Apolinário a essa pergunta. Não tem matérias mais práticas para a gente se dedicar do que grego e hebraico? Né? Terceira pergunta: quanto ao terceiro quesito, apenas isto. Irá depender muito do estudante, do seu interesse pela matéria e sua dedicação ao estudo. A terceira pergunta, se você não lembra, foi: para um estudante de grego, para alguém que estuda grego para alguém que estuda grego e hebraico durante 2 anos, será que consegue, né, no final desse período, já conseguir ler o original, já conseguir estar qualificado? E ele aqui está respondendo que isso vai depender muito, né, da dedicação e do interesse, né, do aluno, né, e por aí vai, durante os estudos. A quarta pergunta foi aquela onde falou assim, ó, a quarta pergunta foi, né, por que há tantos obreiros eficientes, né? Muita gente boa que prega sem conhecer o hebraico e muita gente que não sabe, que sabe hebraico e grego, línguas originais, mas que não tem sucesso e tal, e etc, né? Então ele vai responder assim: a quarta alegação não invalida nosso ponto de vista de que, com o conhecimento das línguas bíblicas, esses obreiros ter-se-iam tornado pregadores mais eficientes. O verdadeiro sucesso na obra de Deus não se deve ao fato de ter ou não ter conhecimento de grego, mas à oração, ao estudo da Bíblia e à fidelidade no cumprimento dos deveres, à sua sanidade, à sua tenacidade no trabalho, às bênçãos divinas. A seguinte verdade não deve ser desprezada. O sucesso de alguns sem conhecimento acadêmico não se deve a essa deficiência, tá? Mas a despeito dela, ou seja, o sucesso daqueles que que não têm conhecimento acadêmico, não conhecem as línguas originais, tá? Ou seja, essas pessoas não estão tendo sucesso porque não conhecem as línguas originais ou porque não têm uma formação acadêmica, mas, né, eles têm sucesso a despeito, tá? A despeito dessa falta e por aí vai. Os exemplos citados de Moody e Spurgeon não invalidam nossa tese. Aí ele colocou o dicionário o dicionarista Taylor disse: a depreciação um tanto indiscriminada do estudo das línguas mortas na atualidade não ocorre sem danosa influência sobre os que se estão preparando para ser expositores da palavra de Deus. Ou seja, aqueles que ignorarem, né, o estudo das línguas originais, né, não vão fazer isso aí sem ter consequência no seu ministério e tal, e etc. Né? Então, é isso que ele está colocando aqui. E continuando, fala assim, Pedro Apolinário fala: o homem civilizado se projetou de modo extraordinário graças ao sábio uso das ferramentas. Quanto mais o homem progride, mais ele sente a necessidade de melhorar as ferramentas. E a eficiência dependerá da habilidade no manuseio da ferramenta adequada.
Ele continua: o pregador moderno, em seu escritório de estudos, é um homem com suas ferramentas. Se ele não tiver ferramentas certas para a sua mesa, sobre a sua mesa, não poderá produzir resultados rápidos, muito menos o trabalho de projeção que se espera de um mensageiro de Deus. Nenhum pregador pode estar satisfeito a não ser com o melhor que se espera dele. Geralmente pode aquilatar-se a qualidade do trabalho de um pregador observando os livros que ele tem sobre a sua biblioteca. Ó, você consegue julgar ou analisar aí, né, o trabalho de um pregador olhando aí pelo os livros, né, que ele tem na sua biblioteca e por aí vai. E ele continua falando assim: seria muito útil que entre os seus livros se encontrassem o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. E aqui ele vai recomendar uma série de livros, tá? Mas boa parte desses livros hoje em dia já nem existem mais e tal, né? E por aí vai. Mas vamos lá então, né? Esse livro aqui eu não falei para vocês, mas ele é uma edição de... Ele é bem antigo, tá? Esse livro. Nem sei se aqui eu vou encontrar. Agora não tenho aqui. Mas é um livro bem antigo, tá? Posso deixar aqui na descrição quando é que ele foi publicado, tá? Mas é um livro bem antigo, tá? De Pedro Apolinário aqui. Vamos continuar então para a gente concluir aqui esse capítulo, né? Então seria muito útil que entre os livros dos pregadores, dos estudiosos, estivesse aí o Novo Testamento grego e o Antigo Testamento, o Novo Testamento grego e o Velho Testamento, né, em hebraico, tá? Ele fala assim: para ser um eficiente pregador da palavra de Deus, né, ele precisa conhecer as línguas em que ela foi escrita primitivamente. Tá? E aqui, depois de tudo isso, então, ele conclui da seguinte maneira: sem algum conhecimento de hebraico e grego, o pastor não está à altura de entender os comentários críticos sobre as escrituras, não poderá ajudar os que lhe pedem auxílio em problemas de tradução, não pode estar seguro se sua citação bíblica está apresentando o correto sentido primitivo e muito menos poderá ser um fiel intérprete da palavra de Deus. Meu Senhor, Pedro Apolinário tacou o pau aqui nesse livro. Meu Deus do céu. Depois dessa leitura aqui, mano, você tem que entrar na Amazon e comprar teu Novo Testamento grego, ir no canal do Adolfo Clay e começar a estudar grego. Então, quando eu li isso daqui, eu falei, mano, tá tarde, tem que começar a estudar grego. Deixa aqui nos comentários, estudar grego, tanto grego e hebraico, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Mas assim, é um grande incentivo. O cara lá que nasceu em 1919, o cara se dedicou, o cara, sabe, ele terminou os seus estudos aí pelo ensino, né, de jovens adultos e tal, mas assim, se tornou um crânio, assim, um grande autodidata. E ele está nos incentivando aqui, cara. Hoje em dia, galera, nós temos muito mais recursos e muito mais condições de comprar os materiais para a gente estudar. Então, fica aí esse convite aí para vocês. Vamos estudar as línguas originais, que isso vai ser muito bom para nós. O que você achou disso? E até o próximo vídeo, beleza?